Oi, Stael. Semana passada teve granizo em alguns municípios do Espírito Santo, Minas Gerais, principalmente sul de Minas, e agora vem geada para o Sudeste, é isso mesmo? É isso mesmo. E olha que a geada aqui no sul do Brasil o potencial é muito pequeno, restrito a áreas de maior altitude, mas no sudeste realmente a temperatura vai cair bastante, principalmente sábado e domingo. A gente avisou lá na quarta-feira, a gente falou disso aqui, dessa possibilidade de queda na temperatura e as projeções atualizadas confirmando esse cenário. Já vou direto para o mapa de temperatura para mostrar que aqui a temperatura de hoje, dei uma olhada lá, já deu 5, 6 graus no sul de Minas Gerais. Agora, olha para amanhã, sábado, como aumenta essa área de frio. E vou dar um zoom aqui para a gente explorar o mapa mais de perto e as cidades aqui de Minas Gerais. Temperatura, olha aqui na casa de 4 a 6 graus ali perto de Ouro Fino. Vou colocar meu óculos aqui porque a idade está chegando. Maria da Fé, com temperatura baixa também na casa de 4 a 6 graus, Serra Verde ali 4 a 6 graus, a região de Dom Viçoso, vamos subindo aqui para o Minas Gerais, outras áreas aqui perto de Alagoa, olha, 2 a 4 graus, tem essa área aqui de 0 a 2 graus em partes de Minas Gerais, vou diminuir o mapa para a gente enxergar que nessas cidades aqui, Aiuruoca, Carvalhos, Airoca? Alagoas, Aiuruoca, obrigada. Olha, Serranos, é lindo lá, viu? Deixa eu até abrir um parênteses. Airoca tem muita cachoeira, é uma cidade linda do sul de Minas também. não tive o privilégio de conhecer, mas fiquei curiosa agora. Então, vejo, tem temperatura que é no Pico da Bandeira, claro, 2.370 metros, é uma região muito alta, lá em Minas Gerais. Então, essa região aqui, até vou andar, vamos ali na região da Grande BH. Belo Horizonte fica com 8 a 10 graus no sábado, mas nos arredores aqui, vou dar um zoom, nos arredores da região metropolitana, um pouco mais afastado, tem muito frio ali entre Rio Acima, Conceição do Rio Acima, Caeté, temperatura aqui na faixa de 2 a 4 graus amanhã, são várias as regiões, então, com temperatura baixa, e não é só isso, é temperatura baixa, é vento calmo, e céu claro, que cria condições de geada. O mesmo acontece no domingo, Sete Lagoas, Campo Belo, Lavras, Araxá, todas essas regiões com temperatura ao redor e abaixo de 4 graus, e haverá pontos em que a temperatura pode chegar perto de zero e até negativa. Para a gente saber se isso se confirmou, tem que ter estação meteorológica nas cidades. Então, nem todas as cidades possuem estação meteorológica, mas a projeção aqui é desse frio intenso, sábado, domingo e ainda na segunda-feira. Nesses 3 dias, então, há potencial de ocorrência de geada no centro-sul de Minas Gerais, pegando principalmente os trechos de serra, por óbvio, mas a gente vê uma área de frio bem extensa, né, Andréia, ocorrendo aí nesse começo de semana. E não só lá, vou dar um zoom aqui na região do Espírito Santo, as regiões serranas, também com essa possibilidade de frio intenso. Até tem uma área aqui nessa área também no Pico da Bandeira, na região de Serra, com temperatura que eu estava olhando ontem, vou ter que dar um zoom maior, que aparecia temperatura negativa. Então, provavelmente teremos esse frio intenso, que marcas também de 4 a 6 graus, próximo ali de Menino Jesus. São vários os municípios aqui também, perto de Castelo, Castelinho, lá no Espírito Santo, com temperatura muito baixa. Então, realmente um frio marcando presença na região, ele se estende até o norte, ali, ó, Teófilo Otoni, com temperatura também muito baixa, na casa de 6 a 8 graus, Angelândia, Capelinha, todas essas áreas aí que já ficam mais ao norte de Minas Gerais, que a gente não costuma tanto falar em frio nessas regiões, e também em São Paulo, né? Vamos aqui para São Paulo, região de Bragança Paulista, ali mais próximo também da Serra, olha só, 4 a 6 graus no domingo, vou para o sábado para a gente ver aqui a projeção para o sábado, também temos temperatura baixa nessas regiões, então alerta dado, viu, Andréia? Frio intenso nesses próximos 3 dias, então sábado, domingo e segunda-feira, com probabilidade de geada em pontos de Minas Gerais, de São Paulo e também no Espírito Santo, sobretudo em áreas de serra.
Então, atenção produtor rural, termômetro caindo aí, né, segundo as previsões trazidas pela Estael, né, a gente falou bastante ali dos municípios de Minas Gerais, municípios importantes da produção de café, então produtor rural, alerta para você. Agora, Estael, e sobre as chuvas, a gente tem informações também para passar? A gente tem essa janela de tempo seco junto com o frio, né? Por isso esse céu claro, a temperatura baixa e o vento calmo trazem condições de geada. Olha, sábado, domingo, segunda. Olha como começa aqui na segunda-feira, então o tempo a mudar no interior de São Paulo. A gente recebe bastante mensagem do interior reclamando aí da secura, da escassez de chuva mais ao norte, né? Presidente Prudente não está nessa área que choveu muito no mês de maio, mas de Araçatuba para o norte, ali na direção de São José do Rio Preto, Fernandópolis, a chuva tem sido bem escassa. Então a gente olha aqui segunda-feira a chuva beirando ali a região de Araçatuba e Andradina. Na terça-feira, então, a chuva, olha como ela se espalha mais, chega a Jaú, Ribeirão Preto, Novo Horizonte, São José do Rio Preto. Não são volumes muito altos, mas temos a umidade chegando, a chuva levando alívio para os baixos índices de umidade. Triângulo Mineiro também, que teve pouca chuva no mês de maio, tem instabilidade chegando aí na segunda-feira e também naquela área lá do sul de Minas Gerais. Quarta-feira, dia 10, olha como é que vai evoluindo a chuva. Na quarta-feira, dia 10, ela avança um pouco mais e se aproxima de Belo Horizonte, da região lá de Juiz de Fora, se espalha pelo estado de São Paulo e alguns pontos aqui em amarelo, a gente vai para 30 milímetros. Então, é uma chuva até bem expressiva, considerando que nessa época do ano, Andréia, a média, o normal para junho, em muitos municípios de São Paulo, ficam até abaixo de 30 milímetros, ou seja, vai chover praticamente a média do mês inteiro de junho, nesses primeiros dias da próxima semana. Então, quarta, a quinta-feira tem chuva até mais forte, olha só como ganha força a chuva. Atenção, Triângulo Mineiro ali, a região se estendendo. Vou dar um zoom aqui até a região de Araxá. Olha, 50 a 60 milímetros aqui perto de Araxá. Uberlândia também, olha, vou botar aqui Ituiutaba, é um desafio os nomes dessas cidades Sim, aqui. O trava-língua que pega. a gente vai 50, aprendendo. vai aprendendo. 50 a 60 milímetros, Flor de Minas, Gurinhatã, a gente quer falar o nome dessas cidades, a gente quer que o produtor tenha esse prestígio, já que a gente tem essa ferramenta que a gente consegue dar o zoom, então a gente vai se esforçando aqui para falar dessas cidades. Então, toda essa área do Triângulo Mineiro, a região aqui mais do Sul, Patrocínio, todas essas regiões com a chuva na Grande Belo Horizonte também poderemos ter. E eu chamo a atenção, André, que nessas áreas na semana que vem, terça, quarta e quinta-feira, de 9 a 11 de junho, poderemos ter, eu tenho que falar disso, de novo, temporais com granizo. Porque olha o que a gente falou antes: geada, frio intenso, temperatura que pode chegar perto de zero agora nesses próximos dias. O frio em superfície, ele sai, mas na atmosfera ele fica presente, e já em seguida entra a chuva, entra a instabilidade. Então, essas regiões produtoras de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, terão logo na sequência desse ar gelado a chegada da chuva, com bons acumulados, com volumes bem expressivos, que ajuda a repor a umidade, tão importante nessa época do ano. Em algumas fases da lavoura, essa chuva talvez não seja tão bem-vinda, ela, dependendo da fase do algodão, da cana-de-açúcar, então a gente pode ter uma chuva que não seja tão bem-vinda, e essa chuva vindo logo após um período de frio, preocupa porque ela pode realmente levar a algumas situações de temporal com granizo. Claro, na segunda e terça-feira a gente vai revisar todo esse prognóstico, mas é provável que haja esse risco. Então, o produtor fica atento para essas duas condições. Primeiro, o sudeste do Brasil vai ter frio, geada nesses pontos mais que costumam ter temperatura mais baixa na atuação de massas de ar frio, e depois vem a chuva, vem a umidade, e que pode trazer alguns temporais, Andréia. Certinho, Stael. A gente consegue ver rapidamente o município que você selecionou, perdão, Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a gente falar desse município também, antes da gente ir para o intervalo, a gente dá uma olhadinha. Vamos Queria lá. aproveitar enquanto a Stael já procura aí as condições de Teresópolis, mandar um abração, bom dia para o Marian, que já está aqui com a gente também. E tem mais um telespectador, que daqui a pouquinho a gente vai chegar, é o Geli Afonso, que é de Espumoso, no Rio Grande do Sul.
Um bom dia Olha para que você legal. também, muito bom, né, daqui a pouquinho a gente vai ajudá-los também com as informações que eles estão precisando, e o Michael Douglas, que a sua região é depois do intervalo, tá bom, Michael Douglas? Vamos dar uma olhadinha rapidinho em Teresópolis? Teresópolis, então eu vou colocar aqui o meteograma de 7 dias para a gente mostrar então exatamente esse cenário. Acho que não pegou Teresópolis, está muito alta essa temperatura. Vamos temperatura e umidade aqui. Então a gente vai ter primeiro essa queda na temperatura e depois a gente entra aqui nessa. Vou botar aqui na parte de chuva, aqui chuva. Então, a gente começa com esse tempo seco e frio, que vai até a terça-feira, e depois, gradativamente, a chuva retorna a partir da quarta. Como Teresópolis está um pouco mais a leste da região, a chuva vai chegar um pouco mais tarde em relação ao interior de São Paulo e Minas Gerais. Então, olha, quinta e sexta-feira com destaque para a chegada da chuva. Lá em Teresópolis ela não chega tão forte e prepare-se para o frio e a geada, então, nesse sábado e domingo, lá na região serrana do Rio de Janeiro.